Fala, Dev. Tô muito feliz então que a gente conseguiu chegar nesse ponto. Essa aqui vai ser a nossa última aula, que vai ser teórica, sem a gente usar o computador. Então, a gente vai ver aqui os conceitos de repetição. Então, a gente vai ver o while, o do while, o for. Depois a gente vai fazer uma listinha de exercício ainda na mão. E aí, depois disso, a gente parte para a montagem do nosso ambiente, começar a fazer a instalação dos softwares necessários para a gente conseguir trabalhar e fazer, de fato, a execução dos nossos primeiros programas. Depois disso, a gente começa com exercícios práticos. E aí a gente vai reforçar tudo aquilo que a gente já viu em diversos exercícios práticos que vão pegar todos os pontos daqui para trás que foram vistos ao longo de todo o processo. A gente vai mesclar eles, mas como eu disse várias vezes, que é muito importante a gente entender esse conceito, então a gente vai juntar todos esses pontos que são muito importantes, a gente vai colocar todos eles em lista de exercícios. Essas listas de exercícios elas vão nos ajudar muito a exercitar o nosso cérebro. E aí a gente vai passar para o computacional exatamente para a gente ter aqueles probleminhas, né? Então a gente vai escrever e aí vai ficar alguma coisa errada, era maiúsculo, botei minúsculo, era abre, fecha parêntese, eu abri, coloquei a informação dentro, enfim. A gente vai ter esses errinhos de sintaxe que também são muito importantes dentro do processo, certo? Então, vamos lá para o nosso último conteúdo. Então, primeiro a gente precisa entender a fundamentação por trás, né? Então, como é que funcionam os loops? Para que servem os loops? Quando a gente usa os loops? Quando a gente está se referindo a loop, quando a gente tem uma roda gigante, por exemplo, e ela faz aquela volta, né, que a gente fica de cabeça para baixo, aquilo é um loop, que significa que a gente está repetindo, a gente está andando em círculo. Então, significa que a gente está saindo de um ponto, indo para algum lugar e voltando para esse mesmo ponto. E isso vai acontecer de formas repetidas. Então, quando a gente está se referindo a um loop dentro do contexto computacional, a gente está falando exatamente disso. E aí a gente vai ter alguns pontos que a gente vai ter que observar. Diferente de um loop, por exemplo, de uma montanha-russa, a gente vai ter que dentro do nosso meio computacional, a gente vai ter 3 pontos que a gente vai ter que levar em consideração. Em primeiro lugar, a gente tende a ter um contador, que vai ser uma variável do tipo inteiro, que vai guardar a quantidade de vezes que o loop já foi executado, ok? Que é uma variável de controle. A gente vai ver agora no exemplo, vai ficar bem claro, ela é bem tranquila de entender. A gente vai ter a condição, que funciona exatamente do mesmo jeito do if. Então a gente vai ter alguma coisa entre parênteses, uma expressão lógica entre parênteses, que ela vai dar pra gente verdadeiro ou falso. E aí, só que a diferença é que ao invés de executar uma vez, ele vai executar várias vezes enquanto aquilo for verdade. Ok? E depois a gente vai ter também uma lógica de incremento ou decremento, que é pra gente manipular aquele contador. Aquela nossa primeira variável. Ok? Então vamos pensar em alguns exemplos do mundo real. Primeiro que quando a gente está se referindo a loops, a gente tem duas possibilidades gerais, tá? A gente pode estar tratando de loops de vezes de repetição em vezes finitas ou infinitas. Tá? Trazendo para o mundo real, vamos sair um pouco do computador por enquanto. Quando a gente pensa em um relógio ou em um calendário, a gente incrementa uma unidade da menor variável possível dela de forma infinita. O que isso significa? Se a gente olhar agora para o relógio, a gente abrir ali o relógio do computador, ele vai estar passando de segundo em segundo, e aí até esses segundos virarem minutos e os minutos virarem horas. Quando terminar, ele vai voltar tudo para o zero e vai continuar contando segundos. O que isso significa? Ele está em um loop infinito, ele vai contar para todo sempre 1 segundo a cada 1 segundo, certo? O calendário acontece a mesma coisa, a gente vai acrescentar um dia, e aí mudou o mês, continua acrescentando, mudou o ano, continua acrescentando. Então a gente tem uma ação que acontece repetidas vezes de forma infinita. E isso também pode acontecer de forma finita. E aí eu coloquei um exemplo que quando a gente era criança, por exemplo, a gente ia lá brincar de pique-esconde, né? Então a gente ia lá, fechava os olhos e tinha que contar até 10. Quando a gente contava até 10, a gente estava fazendo uma repetição, uma contagem com um número finito de vezes. Eu sei exatamente até onde eu vou, então eu vou contar isso 10 vezes. Eu termino o processo, quando eu terminei, eu satisfiz a condição para isso, que era contar até 10. Então eu posso sair para procurar as pessoas. Tá? Então a gente tem essas duas possibilidades. E aí, no meio computacional, a gente tem que tomar muito cuidado para quando a gente estiver fazendo loops finitos, a gente não acabar caindo em loops infinitos, que acaba acontecendo, tá? E isso pode gerar problemas bem graves, dependendo
dependendo do formato, tá? Mais pra frente a gente conversa sobre... Quando a gente for conversar sobre problemas, eu conto pra vocês um problema que eu presenciei em relação a loops, que gerou sérios problemas, inclusive financeiros, pra empresa. Mas vamos lá. Se atendo no conteúdo, então a gente tem o while, que a gente vai usar o while quando a gente não sabe necessariamente quantas vezes a gente vai repetir aquilo que a gente está interagindo, tá? Então, por exemplo, se a gente quiser fazer um sistema que seja capaz de fazer aquela contagem, aquela nossa contagem lá de 10, tá? A gente poderia fazer, por exemplo, dessa forma. A gente vai ter, como eu coloquei lá no início, a gente vai ter o contador, né? Que seria esse cara aqui. A gente vai ter um while, que é uma condição. Então, enquanto o contador... O while significa enquanto, tá? Então, enquanto o meu contador for menor do que 10, eu vou contar esse count mais 1. Por que count mais 1? Porque aqui eu tô passando 0, tá? Então, quando a gente vai contar lá nesse nosso exemplo fictício, que o sistema vai contar de 1 a 10, eu preciso contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu coloquei o meu contador como 0 e tô chamando o count até ele ser menor do que 10. O que isso significa? Eu vou contar 10 números, mas eu vou contar de 0 a 9. Mas para o usuário eu quero mostrar os números representativos exatamente como se fosse no mundo real. Então eu vou colocar um mais 1 aqui. Eu poderia colocar o meu contador como 1 e dizer enquanto ele for menor ou igual a 10? Poderia. Seria o mesmo resultado e eu não precisaria desse mais 1 aqui, tá? Que é o que eu faço aqui. E aí, quando eu faço isso, eu verifico a minha condição. Enquanto ele ainda for menor do que 10, eu entro aqui, faço alguma coisa. Quando o meu sistema chegava aqui no final das chaves, no if, ele ia para baixo. Ele continuava a sequência computacional. Aqui, como eu estou usando a palavra reservada while, o meu sistema ele vai saber que ele não é para sair, ele é para voltar para o início dessa execução. E ele vai voltar aqui e vai verificar de novo se essa condição continua sendo verdadeira. Então, eu tenho que ter aqui um incremento ou um decremento, né? Uma forma de alterar o valor desse meu contador. Por quê? Porque se eu não fizer isso, a minha condição sempre vai ser verdadeira. E aí eu caio em um loop infinito. Então, por exemplo, vamos supor que esse count aqui não existisse, tá? O que aconteceria? O meu contador, ele começa valendo 0. E aí aqui ele vai verificar, 0 é menor do que 10? É. Então ele vai mostrar aqui 0. Se não existisse esse count, como eu já disse, ele ia chegar aqui e ia voltar para o início do while. Aí ele vai voltar para o início do while e vai perguntar de novo, 0 é menor do que 0? É. E aí ele vai mostrar 0. E aí, 0 é menor do que 0? É. 0 é menor do que 0? É. E aí ele vai mostrar infinitamente isso para o usuário, tá? Para garantir que isso não vai acontecer, eu estou colocando aqui então um contador, e também para garantir que a nossa lógica está funcionando como deveria, eu estou colocando aqui um contador que eu estou passando mais. Mais é uma forma de dizer, seria exatamente a mesma coisa que dizer contador recebe o que ele já tem mais 1. Tá? Então seria igual a count igual count mais 1. E aí isso aqui é um açúcar sintético, é uma forma simplificada de falar a mesma coisa. Então, enquanto o meu contador for menor do que 10, eu vou fazer isso. Então ele vai entrar aqui e aí ele vai verificar, 0 é menor do que 10? É. Então ele vai mostrar 0 mais 1, 1. E aí agora o meu contador vale 1. Aí ele vai voltar para cá e vai verificar. 1 é menor do que 10? É. Então ele tem que mostrar. E aí ele vai mostrar 2. E agora o meu contador vale 2. Aí ele vai voltar e vai repetir isso. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 é menor do que 10? É. Então ele vai mostrar 9 mais 1, que é 10. Aí o meu contador vai valer 10. Aí ele vai vir para cá pro while. Aí ele vai verificar, 10 é menor do que 10? Não. Então se não é, ele pula essa execução. Então ele vai pro final das chaves e ele ignora tudo que está aqui dentro. Certo? Aqui do lado eu só fiz essa diferenciação porque em português pode ser que fique mais claro. A gente usar, nesse primeiro momento pode parecer mais intuitivo, a gente começar a contagem de 1 a 10, que é o que a gente contaria de forma humana, tá? Nesse caso aqui eu tô contando de 0 a 10 por causa da questão dos arrays que a gente vai ver mais pra frente, que são os vetores. A gente vai ter que, inevitavelmente, começar a contagem pelo 0. Então, até pra gente ir se acostumando, eu tô fazendo a contagem com 0 e aí pro usuário final eu mostro isso mais 1. Tá? Mas as duas formas funcionam exatamente do mesmo jeito aqui nesse contexto. Aqui um outro exemplo
razoavelmente mais complexo, tá? Só pra gente tentar trazer um pouco mais pro mundo real. Eu tô convencionando, que eu tô considerando que existe um conceito, um contexto todo por trás desse sistema, e o nosso console aqui, ele tá perguntando pro usuário alguma informação, só que ao invés de perguntar para o usuário e esperar que o usuário responda, eu estou considerando hipoteticamente que o sistema já está captando esse valor de forma automática, tá? Só para fins de exemplificação. Então, não é assim que funciona na prática, tá? Mas eu estou colocando só para a gente conseguir pensar como isso funcionaria. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma velocidade de uma pessoa, e aí eu estou verificando, seria um sistema de relógio, desses relógios de smartwatch. Então, eu tenho uma velocidade, que aí eu estou verificando qual é a velocidade daquela pessoa. E estou vendo, através de uma variável de controle, quantos passos essa pessoa deu. Então, essa pessoa, eu estou considerando que a pessoa começa tendo dado 0 passos. E aí, enquanto a velocidade dela for maior do que 8 e menor do que 20, ou seja, ela está aqui numa velocidade de corrida, então, quando isso acontecer, eu digo que ela está dando um passo. E aí ela deu um passo e eu verifico de novo a velocidade que ela está. E aí volta. Então, qual é a minha condição? Até quando eu vou continuar contando quantos passos ela deu? Dependendo da velocidade dela. Então, enquanto ela estiver dentro dessa velocidade de 8 a 20, eu vou continuar contando os passos. E aí aqui, percebam que, por que eu coloquei essa informação aqui? Eu tenho uma variável de controle aqui em cima de steps, mas ela não é necessariamente a variável que vai definir se eu vou continuar ou não dentro do meu loop. Tá? Vou voltar ali só no outro exemplo, ó, só para vocês perceberem. Aqui eu tenho um contador, uma variável de controle, e essa variável de controle é o que decide se a minha que decide até quando eu vou ficar dentro da minha condição. Aqui eu estou usando a mesma variável para tudo, tá? Nesse outro exemplo aqui, não. Nesse outro exemplo, eu estou pegando a velocidade do usuário, e aí, através da velocidade do usuário, que eu vou verificar se eu devo ou não continuar fazendo essa função aqui dentro. E aí, enquanto eu estiver fazendo essa função, aí sim eu vou fazer a alteração dessa variável de controle. O que os dois têm em comum, que sempre vai ter que acontecer? Dentro do meu while, para que eu não caia em um loop infinito, eu preciso ter algum incremento ou decremento. O que isso significa? Eu preciso mudar os valores da minha condição. Porque se eu não mudar, ele vai continuar infinito. Lembra lá quando a gente estava fazendo a contagem no exemplo anterior? Então ele vai mostrar 0, 0, 0, 0. Aqui é a mesma coisa. Então, se não tivesse esse speed aqui perguntando qual é a velocidade do usuário, né, que aqui a gente está considerando que ele está captando ao invés de perguntar, mas se eu não tivesse isso aqui, vamos supor que o usuário tivesse a 10 km. Aí ele está andando a 10 km, aí eu aumento o passo e aí ele volta. Só que eu não mudei o valor de speed, speed continua a 10, só que o cara já está até parado. Então ele vai pegar speed é igual a 10. Então speed 10 é maior do que 8? Então ele já vai entrar aqui e vai continuar incrementando meu steps mesmo que ele não devesse. Então, para garantir isso, a gente sempre vai ter que ter dentro do while alguma coisa que altere a condição da nossa expressão. Certo? Então tá. Dando sequência, então. Eu separei aqui vários exemplos para a gente conseguir explorar bastante essa ideia. Eu sei que é um pouco confuso a lógica de repetição, porque a gente não costuma, a gente não tem o costume de pensar dessa forma, tá? Então, separei aqui outro exemplo que eu imagino que todos nós já tenhamos passado em algum momento aqui da vida. Tá? Aqui, nesse caso, eu estou considerando um joguinho de navegador, um joguinho de telefone, de computador, tanto faz, tá? Mas eu estou considerando que a nossa tela tem uma altura fixa de 800. Aqui poderia ser 800 qualquer coisa, tá? 800 pixels, vamos supor. E aí a gente vai ter um passarinho, que seria tipo um Flappy Bird, tá? Então a gente teria um passarinho. No início do jogo, esse nosso passarinho vai aparecer na metade da tela. E aí, quando eu apertar o botão para voar ou pular, ele vai subir 100 pixels. Então ele vai estar numa posição e vai subir tantos pixels para cima. Enquanto eu não estiver apertando, ele vai descendo 100 pixels por vez. Tá? Então o que eu vou verificar aqui? Eu vou colocar aqui a posição inicial dele é 400, ou seja, o nosso passarinho começa bem na metade da tela. Por padrão, ele vai começar vivo, certo? E aí eu vou ter um botão, uma string botão. Aqui eu coloquei string ao invés de ser um char,
porque eu posso querer outros botões, tá? Como, por exemplo, o R1, R2, o L1 e L2, R3, se eu estiver usando um joystick, tá? Então, enquanto o meu personagem estiver vivo, eu vou fazer alguma coisa. Então, quantas vezes eu vou repetir isso aqui? Não sei. Eu vou repetindo enquanto a minha condição estiver sendo satisfeita. Então, eu tô jogando lá um joguinho, seja o joguinho que for, tá? E aí pense em qualquer jogo que vocês tenham jogado na infância de vocês. O pessoal da minha geração, por exemplo, jogou bastante Mario, Bomberman. Então, como que funciona a execução do sistema? Ele sempre vai funcionar do mesmo jeito, enquanto meu personagem estiver vivo. E aí, o que pode fazer com que essa condição de vivo mude? Depende da regra de cada jogo. Lá no Bomberman, por exemplo, se tu explodir uma bomba em ti, se o fogo da bomba pegar em ti, ele vai gerar lá alguma condição que vai fazer com que essa variável alive se torne falso, supondo que eles usem o mesmo nome de variável, tá? No Mario é a mesma coisa, eu caí num buraco, ou se o meu personagem estava pequeno e eu encostei em algum inimigo, ou se algum projétil encostou em mim, um míssil, uma bolinha de fogo, alguma coisa assim, encostou em mim e eu perdi vida e eu não tinha um cogumelo para isso, o meu alive se torna falso. Então, até quando o meu jogo fica jogando? Enquanto a live for verdadeira, tá? Isso aqui é um padrão para jogo. Quando a gente usa em jogos, no caso, quando a gente usa alguma engine específica, uma ferramenta, uma Unity, uma Unreal, ferramentas desse jeito, que eles já vêm com muitas coisas prontas, ele vai ter a sua forma um pouco diferente de tratar isso aqui, mas a lógica vai ser exatamente a mesma. Ele vai tratar com loops. Então, lá na Unity, por exemplo, a gente vai ter dois tipos de loops diferentes. Um que vai acontecer a cada 1 segundo e o outro que vai acontecer no início da execução e repete em uma janela mais larga de tempo, tá? Então, aqui a gente está simulando isso de forma muito simplificada. Então, tá. Então, aqui como é que vai funcionar a lógica? Enquanto o nosso passarinho estiver vivo, se a posição for menor do que 1, ou seja, o passarinho, eu tenho esses 800 aqui de espaço na minha tela, eu começo no 400, quando eu pulo ele sobe 100 e quando eu não estou fazendo nada ele desce 100. Se ele chegar em 0, significa que ele encostou no chão. Então, se for menor do que 1, ou seja, ele bateu no chão ou afundou na minha tela, né, ele saiu da altura da minha tela para baixo, eu digo que a live recebe falso. Okay? Aqui eu poderia ter outras validações, logicamente, né, para deixar o sistema mais acertado. Assim, por exemplo, eu poderia dizer que se position for maior do que 800, ele recebe 800. Então, quando o passarinho fosse subir, ele fica batendo na borda de cima, enfim, tá? Mas aqui, bem simplificadinho. E aí, o que eu vou tratar aqui dentro desse while? Eu vou esperar alguma ação do usuário. Eu vou ficar esperando que o usuário pressione algum botão. Então, se o botão que o usuário pressionou foi o botão B, que eu estou supondo aqui que é o botão de pular nas configurações do nosso jogo, a minha posição vai receber mais igual, que seria a mesma coisa lá do mais, tá? Então, seria a mesma coisa que dizer position é igual a position mais 100. Então, aqui eu só passo mais igual. Também é um açúcar sintético. Então, position mais igual a 100. Então, se ele estava na posição 400 e eu apertei B, ele foi para 500. Ok? Se o botão que eu apertei foi qualquer outro botão que não o B, ou se eu não apertei nenhum botão, a minha posição diminui 100. Então, pulei, ele vai subir 100, e aí, enquanto eu não for apertando, ele vai baixando. Quando eu chegar na parte de baixo, ele morre, tá? Ele cai e morre. Aqui, logicamente, né, é extremamente simplificado, eu não estou tratando obstáculos, eu não estou tratando essas outras questões. Mas aqui é só um exemplo para a gente entender a questão do condicional. Então, eu vou ter aqui o condicional, eu não tenho uma variável aqui em cima, um contador, que eu vou incrementando aqui dentro, tá? Isso não acontece em momento nenhum, mas, assim como nos outros casos, eu preciso, de alguma forma, ter aqui dentro uma forma de mudar essa minha variável, que é aqui, quando a minha posição for menor do que 1. Quando essa minha posição for menor do que 1, o meu personagem morre. Certo? Se não tivesse esse primeiro if aqui, eu tivesse só esses aqui, o meu personagem ia sumir na tela para cima ou para baixo, mas ele ia continuar preso nesse loop para sempre. Então tá. Depois disso, a gente tem também uma outra forma de escrever o while, que se chama do while. Que ele é bem parecido, tá? Basicamente, a diferença entre os dois casos
é a seguinte, ele sempre vai executar a primeira vez, e aí depois de executar a primeira vez, ele vai fazer a verificação. Então, voltando lá naquele nosso exemplo bem simplesinho lá do contador, aqui, eu comentei, ele vai primeiro fazer a verificação. Se o contador for menor do que 10, ele vai mostrar 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Já aqui nesse caso, ele vai pegar que o contador é igual a 0 e aí ele vai dizer 1, e aí o contador vai virar 1. E aí ele vai verificar 1 é menor do que 10, e aí faz. Tá? Então, aqui a única diferença é essa. Quando a gente usa o while, ele vai executar sempre a verificação da nossa condição antes de entrar dentro do escopo do nosso while. Já aqui, quando a gente usa o do while, a gente força que a primeira execução sempre vai ser executada. E quando que eu preciso usar do while, que ele é a única solução que vai resolver os meus problemas? Nunca, tá? Por que eu estou mostrando, então? Porque pode ser que a gente veja isso em algum momento. Então, eu peguei um sistema que já estava pronto, que foi alguém que fez, a pessoa gostava de fazer, ou achou uma lógica aqui muito importante para fazer, e decidiu fazer com do while, tá? Mas ele não é muito utilizado. Mas estou mostrando para que vocês saibam que existe. Tá? Então, não vamos nem se aprofundar muito nele, porque tudo que a gente conseguiria resolver com o do while, a gente também consegue resolver com o while. E aí, se for o caso de precisar que ele entre na primeira condição, a gente muda o condicional para que isso aconteça, tá? Não tem por que usar ele. E o último caso, ele é muito parecido com o while, tá? Muito parecido. Só que ele é visualmente melhor, tá? Por quê? O que acontece? Aqui eu tenho exatamente aquele mesmo exemplo, tá? Só que dentro do for, eu vou ter uma divisão em 3 blocos. Então eu vou ter for, aí eu abro parênteses. E aí aqui eu vou criar uma variável de controle que eu estou chamando de contador. A minha segunda condição aqui vai ser a condição, meu segundo termo aqui vai ser a condição, e o meu último termo é o incremento, que é o que acontece no final dessa operação. Então aqui eu estou passando um contador que vale 0, e estou dizendo, enquanto esse contador que vale 0, nesse momento vale 0, ele for menor do que 10, o meu contador recebe mais 1 no final do processo. Então eu vou mostrar para o usuário aqui 1, e aí ele vai incrementar, vai voltar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí ele vai voltar aqui, aí vai verificar 9 é menor do que 10? É. Então ele vai mostrar 10 e o contador agora vale 10. Aí ele vai voltar e vai verificar 10 é menor do que 10? Não. Então vai embora. Tá. Aí vocês podem estar perguntando, mas qual é a diferença então? Por que eu usaria esse e não esse? Se eles são a mesma coisa. Exatamente pela forma que ele é escrito. Aqui o nosso código é muito pequeno. Ele é um while de 2 linhas internas só. Então a gente consegue ver o contador aqui no meio e saber com facilidade o que está acontecendo. Só que imaginem que esse while aqui, ao invés de fazer essas duas ações, ele vai fazer... Ao invés de ter essas 2 linhas, ele vai ter 400, 500 linhas. Então, nessas 400 linhas, ele vai pegar uma informação do banco de dados e ele vai puxar essa informação, vai tratar ela, vai transformar numa tabela, vai transformar num PDF, seja lá o que for que ele vai fazer, tá? E aí, depois disso, o contador vai receber mais 1. Isso vai ficar uma coisa gigantesca. Então, eu vou ter lá em cima a criação do meu contador, e aí depois, em um outro momento, lá no meio, eu vou ter o meu while, e aí, lá embaixo, no finalzão do meu while, eu vou ter esse incremento aqui, ou decremento, no meu contador. Isso torna ele visualmente muito pior de dar manutenção do que a gente chegar aqui e as coisas elas estão organizadas. Então ele tá tudo que é referente a essa repetição, ela tá toda escopada aqui dentro desses parênteses. Então o meu contador está sendo indicado quem é aqui dentro, o meu condicional está sendo colocado aqui dentro e o meu incremento ou decremento está sendo colocado aqui dentro, tá? Então, ele fica visualmente mais tranquilo de dar manutenção. Então, é muito mais comum a gente ver for do que o while, mas a gente vai conseguir usar ele em momentos em que a gente consegue prever quantas vezes a gente quer fazer essa repetição, tá? Eu espero que tenha ficado claro, eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês na próxima aula com os nossos desafios.